Para os palestinos, dada a ocupação israelense, ela gera, obviamente, vários conflitos, né? Então, a tragédia do conflito atual, que começa com o sequestro e morte de 3 israelenses que habitavam uma colônia em Hebron, uma colônia judaica em Hebron, que se segue ao linchamento de um palestino que é queimado vivo por militantes extremistas judeus, e a ação do Estado de Israel de, obviamente, culpar o Hamas e prender mais de 500 militantes do Hamas na Cisjordânia, o que gera a resposta militar do Hamas com seus foguetes, e vai começar o ciclo de violência da guerra com uma reação desproporcional de Israel, com bombardeio indiscriminado de áreas populacionais, com a morte extensiva de civis e a destruição de praticamente toda a infraestrutura de Gaza. Obviamente, o Hamas também investe militarmente na guerra e também orienta os seus foguetes, né, direciona seus foguetes para as áreas populacionais israelenses com um poder infinitamente menor de destruição e morte. E, obviamente, o conflito segue 2 agendas, né? A principal agenda do Hamas é conseguir uma plataforma internacional em que ele possa negociar o fim do bloqueio a Gaza, ou pelo menos aliviar o bloqueio a Gaza, né, que inviabiliza a entrada não só dos armamentos, como diz os israelenses, mas também de remédio, comida. A situação em Gaza é absolutamente catastrófica, né? Você tem relatórios das Nações Unidas vetados pelos Estados Unidos que falam sobre a desnutrição infantil em Gaza, que atinge níveis da África subsaariana, numa região em que isso não é comum, né? Então, do lado palestino, você tem essa agenda política, do lado israelense você tem uma dupla agenda política, uma que é fazer com que as credenciais políticas, né, do governo Netanyahu aumentem, uma vez que guerras contra os palestinos, em particular contra Gaza, rendem votos em Israel, e impedir a efetivação do governo de conciliação nacional entre Fatah e o Hamas, destruir esse governo de conciliação nacional. E, obviamente, embora você tenha essa agenda política, ela é praticamente impossível de ser realizada militarmente, né? Então, o conflito se estende, né, e você não tem um fim claro. Na verdade, Israel não tem como declarar o fim do conflito, né, uma vez que não existe nenhum alvo que determine o ganho político que ele visa. E do lado do Hamas também é extremamente difícil que a comunidade internacional vá atender a essa demanda política. Então, a perspectiva é um conflito longo, com mortes inumeráveis do lado palestino e, obviamente, também mortes israelenses, e isso vai durar até o momento que a comunidade internacional der um basta nisso e se torne politicamente custoso para Israel continuar a guerra. E, obviamente, isso gera, do lado israelense, uma sensação de incompletude, né, de derrota na vitória, e do lado palestino a ideia de que a resistência foi vitoriosa, ou pelo menos ela se manteve até o final. E é esse o ciclo que gera novas guerras. Então, a guerra que a gente vê hoje é a continuação da guerra de 2009, que teve basicamente o mesmo script.